Tem uma regra de ouro para quem vive de arrumar maquinário agrícola pelo interior de Goiás, que é o seguinte: você nunca recusa um café ou um pedaço de broa quando termina o serviço na casa de alguém mais antigo. É falta de educação grossa, daquelas que fecha a porta para você na região inteira. Eu sou mecânico de trator desde que me entendo por gente. Meu nome é Wagner. Tô com 42 anos hoje. Mas eu perdi uma década inteira de saúde por causa de um pedaço de pão de milho mastigado debaixo do sol do meio-dia. Tudo aconteceu ali nas bandas de Rio Verde, numa época de colheita puxada. A correia do gerador da chácara da Dona Elza estourou. O pessoal da fazenda vizinha estava enrolado e sobrou para mim pegar a caminhonete e ir até lá socorrer a velha antes que a carne do freezer dela estragasse. O problema, Max, não era o serviço sujo de graxa. O problema é que a Dona Elza não era uma mulher comum naquelas estradas de terra. A velha era a rezadeira mais forte que o povo conhecia num raio de 100 quilômetros. Ela curava de espinhela caída até mastite em bezerro, mas naquele mês ela mesma precisava de cura. O marido dela, o seu Juca, tinha acabado de morrer. Câncer de estômago, daquele tipo agressivo que consome o sujeito de dentro para fora em questão de semanas, secando a carne e deixando a só a pessoa berrando de dor no escuro do quarto. Eu encostei a caminhonete perto da varanda e já senti que a casa estava morta. Sabe aquela propriedade que até o cachorro não tem coragem de latir? O silêncio da chácara pesava. Eu puxei a caixa de ferramenta de ferro da carroceria, fui direto para o quartinho do gerador lá no fundo e comecei a desmontar a correia arrebentada. Foram umas 2 horas de serviço pesado no escuro, as costas suadas e a cabeça enfiada no motor a diesel. Quando eu terminei de apertar o último parafuso e liguei o gerador no tranco, a luz do poste do quintal acendeu na hora. Eu limpei as mãos sujas de graxa preta num pano velho que estava no bolso da calça. Peguei as chaves e caminhei até a porta da cozinha da casa grande para acertar o valor da peça e do serviço com a viúva. Eu bati na porta de madeira. Empurrei devagar e entrei. A Dona Elza estava de costas para mim, debruçada em cima da mesa de cimento polido. O rádio velho de pilha estava desligado, a chaleira de alumínio estava quieta no fogão, e a única coisa que eu escutava era a respiração pesada dela e o som da massa de pão batendo na pedra. Ela amassava a farinha de milho amarela com uma força descomunal, as mãos enrugadas apertando e torcendo a massa com tanta raiva e desespero que as veias azuis do braço dela pareciam que iam estourar. Eu fiquei ali parado no batente da porta, sem jeito de cobrar o conserto diante daquela cena de tristeza. Quando ela virou o rosto devagar para me olhar, o meu estômago despencou. O rosto dela estava banhado em choro, os olhos vermelhos, inchados, quase fechados de tanta lágrima. E o que mais me assustou, Max, não foi a tristeza profunda dela. O que me deu pavor foi a expressão do olho esquerdo dela, que parecia totalmente oco, vazio de humanidade. Uma lágrima grossa escorreu pela bochecha enrugada e pingou direto na massa crua do pão que ela estava socando. Se eu soubesse a alquimia desgraçada que acontece quando a água do luto mistura com o trigo da rezadeira, eu tinha saído correndo dali deixando a conta para trás. Eu gaguejei o valor do conserto, disse que a correia já estava girando bem, e ela, sem limpar o rosto úmido, caminhou devagar até a pia, lavou a mão porcamente e enxugou na saia encardida. Ela abriu a gaveta da cômoda, tirou o dinheiro amassado e me entregou. Eu já estava virando as costas para pegar a caminhonete e sumir daquele ambiente pesado quando ela me chamou. Ela pegou um pedaço enorme de pão que já estava assado e, repousando em cima de um pano de prato, partiu a fatia, quente com a própria mão na minha frente, me estendendo o pedaço com a massa amarela fumegando. Come um pedaço, Wagner. O senhor ajeitou a luz na hora que a escuridão apertava. Não faz a desfeita de sair da minha casa de barriga vazia. Era educação do interior batendo de frente com a minha vontade de vazar dali na mesma hora. Eu já tinha negado um copo de água minutos antes e, na cabeça do sertanejo, recusar pão é negar bênção e pedir azar. Eu não quis arriscar a ofensa contra uma mulher que conhecia tantas palavras cruzadas. Eu peguei o pedaço da mão dela. O pão estava macio, quente, mas o calor não parecia vir do forno, era um calor corporal. Um mormaço que esquentou a palma da minha mão. Eu dei a primeira mordida ali mesmo, na frente dela, para provar a minha gratidão.
O gosto me revirou as tripas no mesmo instante. Max, eu te garanto que não tinha açúcar e não tinha sal de verdade naquilo. O miolo da massa tinha um gosto metálico de cinza velha, um azedo de ferrugem que travou na minha língua e secou a minha garganta inteira. Eu mastiguei forçado, fechei os olhos para não vomitar na pia dela e engoli aquele bolo quente a seco. Quando a massa rasgou pela minha garganta e desceu pelo esôfago, não parecia pão. Parecia que eu tinha engolido uma pedra de chumbo fervendo. Uma dor fina e pontiaguda beliscou a boca do meu estômago na mesma hora. Eu engasguei, tossi, pedi licença rapidamente e saí tropeçando pela varanda. O silêncio dela nas minhas costas era cortante. Ela não me deu tchau, não me agradeceu pelo concerto, ela só ficou parada na cozinha me observando engolir aquilo. Eu pulei na cabine da caminhonete, liguei o motor, rasguei o pneu na terra e acelerei sem olhar no retrovisor. O trajeto de volta para Rio Verde durou 40 minutos de pura agonia. Eu dirigia com uma mão no volante e a outra apertando forte a barriga, tentando aplacar um calor ácido que estava consumindo as paredes do meu estômago por dentro. Eu parei no primeiro boteco da rodovia e comprei 2 litros de água gelada, bebendo no gargalo na esperança de apagar o incêndio na barriga e lavar o gosto de ferrugem maldito da boca. A dor aliviou na hora que a água desceu. Eu respirei fundo encostado no capô quente do carro, passei a mão na cabeça e convenci o meu cérebro cético de que eu só tinha tido uma indigestão boba de pão rústico, assado com banha de porco na panela de ferro, de uma velha estressada pelo luto recente do viúvo. A rotina me acalmou a consciência, mas o sossego durou apenas a semana exata para a massa terminar a digestão no meu corpo. E o buraco na minha sanidade abrir as portas para o maior inferno que um homem pode viver, do lado de dentro do próprio corpo. Eu voltei para a rotina das oficinas achando que o pior tinha passado. Sabe como é homem da lida, né? A gente sente uma pontada aqui, um queimor ali, e logo taca um antiácido pra dentro, toma um café bem forte pra despertar e diz que tá tudo certo, que é só o estresse da colheita ou o calor de 40 graus fritando o nosso juízo na beira da estrada. Minha mulher, a Silvana, até brincou comigo no começo daquela semana, disse que eu tava ficando com o estômago de moça porque eu tava recusando a janta e vivendo na base da água e do repouso. Mas a verdade é que o pão da Dona Elza tinha plantado uma semente de chumbo dentro de mim. O calor no estômago parou de ser uma azia de fim de tarde e virou uma dor física, uma coisa cortante. Como se eu tivesse engolido um punhado de caco de vidro moído que ficava girando dentro das minhas tripas toda vez que eu tentava respirar mais fundo. Eu comecei a perder o apetite para tudo que era normal. O cheiro de carne assada, que eu sempre amei, começou a me dar uma náusea que subia do peito até o nariz, parecendo o cheiro de bicho morto no sol. Em 10 dias, o estrago no meu espelho era de assustar. Eu perdi uns 7 quilos, Max, mas não foi aquela perda de peso de quem faz dieta ou corre na praça. Minha pele ficou com um tom de cera velha, os meus olhos afundaram na caveira formando umas manchas roxas que nem maquiagem de cinema conseguia esconder. A Silvana chorava escondida no banheiro, achando que eu tava com uma doença braba, dessas que não tem volta. Eu fui em 3 médicos diferentes lá em Rio Verde. Fiz endoscopia, enfiaram aquela mangueira com câmera na minha garganta, reviraram o meu estômago do avesso, e o doutor, um sujeito engravatado que ganhava uma nota por consulta, olhava para os exames com uma cara de tacho que me dava raiva. Ele dizia que o meu estômago estava limpo, que não tinha úlcera, não tinha ferida, não tinha nada. Wagner, você tá com o corpo de um atleta? Os exames estão perfeitos, isso aí deve ser psicológico. Toma esse calmante e vai pescar um pouco para relaxar. Eu tive vontade de voar no pescoço daquele infeliz. Como é que podia ser psicológico se eu sentia uma mão invisível espremendo o meu estômago toda noite até eu perder o ar? O pior de tudo, Max, era a fome oca que começou a me perseguir na madrugada. Era um desejo incontrolável de comer coisas que gente nenhuma come. Eu acordava lá pelas 3 da manhã, num estado de transe, e me via na cozinha de casa raspando o fundo de panela, que estava na pia há 2 dias, mastigando arroz cru. Ou pior. Teve uma noite que eu me peguei no quintal, com a boca cheia de terra preta de um vaso de samambaia da minha mulher, engolindo o barro com uma vontade que me dava nojo de mim mesmo. Eu não estava me alimentando, eu estava tentando preencher um buraco que não tinha fundo. E no meio dessa loucura de comer sujeira para tentar estancar a dor, eu comecei a ouvir um som que não vinha de fora. Era um sussurro que borbulhava de dentro da minha própria barriga.
Uma voz rouca, cansada, que ficava repetindo um nome que eu não conhecia, mas que me fazia tremer da cabeça aos pés. A gente tenta manter a sanidade, tenta dizer que é o cansaço ou o efeito colateral dos remédios que o médico receitou. Mas tem hora que o sobrenatural te pega pelo colarinho e te sacode até você aceitar que a lógica do mundo acabou. A Silvana decidiu me levar para uma clínica na capital, em Goiânia, achando que lá os hospedeiros de luxo iam descobrir o que eu tinha. Mas na noite anterior à viagem, o meu corpo entregou os pontos de vez. Eu estava deitado na cama, sentindo o peso daquela dor no estômago me esmagando contra o colchão, quando a temperatura do quarto despencou. O Acre pode ser quente, Goiás pode ser um forno, mas o frio que entrou naquele quarto era um gelo de geladeira de necrotério, um arrepio que não vinha do vento, mas de algo que estava parado no pé da cama. Eu tentei chamar a Silvana, mas a minha língua estava grudada no céu da boca, pesada como se fosse um pedaço de madeira velha. A paralisia do sono me pegou com gosto, Max. Eu estava de olhos abertos vendo o teto do quarto, mas não conseguia mexer um dedo sequer. Foi quando eu senti um peso enorme subindo pelas minhas pernas, uma pressão lenta, constante, como se alguém tivesse escalando o meu corpo para chegar no meu peito. Pelo canto do olho, eu vi um vulto, uma sombra densa que parecia ser feita de fumaça e óleo diesel, se debruçando por cima de mim. O cheiro de enxofre e de remédio de hospital invadiu o meu nariz e eu senti umas mãos pequenas, enrugadas e frias começando a apertar a minha barriga. Não era um aperto de massagem, era um aperto de busca. Aquela sombra estava procurando o lugar onde o pão da Dona Elsa tinha assentado. Eu comecei a chorar. Um choro desesperado de quem sabe que está sendo violado por algo que não pertence a essa terra. Só que as lágrimas que escorriam do meu rosto não eram minhas. Eu comecei a soluçar um nome. Minha boca se abria sozinha e eu murmurava: Juca, Juca, dói demais, Elsa. Tira isso de mim. Eu nunca conheci nenhum Juca na minha vida, mas a dor que eu sentia naquele momento era a dor de um homem que estava com o estômago apodrecendo. Eu percebi ali, com o coração quase parando de bater, que a Dona Elsa não tinha só chorado no pão. Ela tinha transferido o câncer terminal, a agonia e o luto do marido morto direto para dentro de mim. O pão serviu de contrato, e o meu estômago era o novo endereço daquela doença maldita que a medicina não conseguia enxergar porque ela não era biológica, era espiritual. Eu virei o reservatório do sofrimento do seu Juca, para que ele pudesse descansar em paz enquanto eu servia de bucha de canhão para o demônio da dor. A sombra deu uma risada curta, um som que parecia osso batendo em osso, e sumiu pela parede. Eu recuperei o movimento do corpo num sobressalto, sentei na cama banhado em suor e sangue que saía pelo meu nariz, e tomei a única decisão que um homem desesperado pode tomar. Eu não ia para Goiânia atrás de médico nenhum. Eu ia voltar para Rio Verde, na chácara daquela velha, nem que eu tivesse que quebrar a porta daquela cozinha no Machado para ela me devolver a minha vida. Eu não esperei o sol nascer para pegar a estrada de volta para aquela chácara maldita, Max. Saí de casa do jeito que eu tava, de pijama, descalço, com o peito queimando, e um gosto de bile na boca que me fazia querer arrancar a própria língua fora. A caminhonete voava pelo asfalto. E a cada quilômetro que eu me aproximava de Rio Verde, a dor no meu estômago parecia que ganhava vida, parecia que o Juca estava acordando dentro de mim, me avisando que o dono daquela dor estava chegando perto. Eu cheguei na porteira da Dona Elsa e não tive a paciência de descer para abrir. Joguei a caminhonete com tudo, arrebentei o cadeado na força do motor e estacionei de atravessado no meio do quintal, fazendo essa terra subir e o mato seco voar para todo lado. Eu desci do carro cambaleando. Segurando a barriga com as duas mãos, as juntas dos meus dedos estavam brancas de tanto aperto, e o silêncio daquele lugar, que antes era de morte, agora parecia ter um zumbido, uma vibração de energia que fazia os meus dentes vibrarem dentro da gengiva. Eu caminhei até a janela da cozinha, aquela mesma janela onde eu vi o choro dela, mas o que eu vi agora me fez duvidar se eu estava na casa certa. As luzes estavam todas acesas, um brilho forte, exagerado, e o cheiro que saía da chaminé era um cheiro de festa, de banquete, de vida nova. Eu espiei pela fresta da madeira e perdi o chão. A Dona Elsa estava lá, mas ela não estava mais curvada. O rosto dela, que antes parecia um maracujá murcho de tanta ruga e tristeza, estava liso, esticado,
com uma cor rosada de saúde que nem moça de 20 anos tem. Ela estava usando um vestido colorido, cantando uma marchinha antiga de rádio, e as mãos dela, aquelas mãos que estavam enrugadas quando me deram o pão, agora estavam firmes, ágeis, sovando uma massa nova com uma alegria que me deu um ódio mortal. Ela estava brilhando na escuridão daquela chácara, enquanto eu, um homem de 42 anos, na flor da idade, estava ali, fora parecendo um esqueleto coberto de pele amarela, morrendo por causa do luto que ela me fez engolir. Eu não bati na porta, eu dei um chute no trinco e entrei esmurrando a mesa de cimento, derrubando a farinha e os potes de louça no chão. Eu gritei com o resto de força que eu tinha. Perguntei o que ela tinha feito comigo. Perguntei quem era o Juca e por que a dor dele estava me matando enquanto ela estava ali rindo da minha desgraça. A dona Elza nem se assustou com o meu estouro. Ela parou de cantar, limpou as mãos calmamente no avental branco, que agora estava impecável, sem mancha de lágrima, e me olhou com uma piedade que doeu mais que a facada no estômago. Ela deu um passo na minha direção. O olho oco que me deu pavor na primeira visita agora estava brilhando com uma luz escura. E a resposta que ela me deu foi o prego final no caixão da minha esperança de voltar a ser o Wagner de antes. Ela encostou a mão fria no meu rosto e disse com uma voz que parecia um carinho de mãe, mas que carregava o peso de uma maldição de séculos. Alguém precisava carregar o fardo, Wagner. O meu Juca sofreu demais. A carne dele virou pó de tanto que aquela doença apertou. E a alma dele não conseguia atravessar para o outro lado, carregando tanta agonia. Eu rezei, eu pedi, eu implorei para dividir o peso com ele, mas eu já sou velha. O meu vaso tá rachado. Eu não ia aguentar o tranco. Eu tentei empurrar ela, mas o meu braço não tinha força. Eu caí de joelhos no chão da cozinha, vomitando aquele líquido preto e salgado em cima do pé dela. E ela continuou, sem mudar o tom. Quando você entrou por aquela porta para arrumar o gerador, o destino te escolheu. Você é jovem, tem sangue forte, tem estômago de homem da lida. A minha lágrima na massa foi o selo. Quando você mastigou aquele pão, você aceitou o contrato. Você não tá doente, meu filho. Você só tá sendo o abrigo pro que o Juca não podia levar com ele. Agora ele tá livre, e eu também. Você é o nosso filtro agora. Eu percebi ali, Max, que não tinha cura para aquilo. A benzedeira não cura o mal, ela só troca o mal de endereço. O pão que eu comi selou a minha carne. Eu saí de lá arrastando as pernas, entrei na caminhonete e dirigi de volta para Rio Verde, sentindo o meu corpo vibrar com o choro de um homem morto. Eu recuperei um pouco do peso com os anos, mas o Ricardo que eu era nunca mais voltou. Todo mês de agosto, na data exata que o seu Juca deu o último suspiro, o meu estômago trava. A minha pele fica cinza e eu passo 3 dias chorando, um choro que não é meu, ouvindo uma voz de velho sussurrar no meu ouvido que tá com medo do escuro. Eu aprendi da pior forma que a bondade de quem cura, às vezes, é só o desespero de quem não aguenta mais sofrer sozinho. Pois é, pessoal. Esse relato do Wagner deixa a gente com um gosto amargo na boca, né? A gente passa a vida acreditando que a caridade e o serviço para o próximo são sempre protegidos por algo maior, mas a verdade é que o mundo espiritual não tem código de defesa do consumidor. O pão que alimenta o corpo pode ser o mesmo que acorrenta o espírito. O que me faz pensar muito aqui é sobre o limite da nossa empatia. Até onde a gente deve ir para ajudar alguém sem saber o que essa pessoa está carregando nas costas? A dona Elza não era uma mulher ruim. Ela só era uma mulher cansada, uma mulher que amava demais o marido e decidiu que o sofrimento dele precisava de um novo dono para que ele pudesse ter paz. O Wagner foi o acidente de percurso, a vítima da própria educação e da própria saúde. Isso serve de alerta para a gente. O sagrado e o profano caminham de mãos dadas no interior desse Brasil. O mesmo ramo que abençoa pode ser o que te marca para uma dívida que você não fez. Se você estiver em algum lugar numa visita de trabalho ou passando por uma estrada isolada e alguém te oferecer algo com o rosto manchado de sal e os olhos perdidos no vazio, agradeça, mas não toque. Deixa a fome apertar, deixa a desfeita acontecer, mas não engole a dor dos outros. Porque como o Wagner descobriu, o que entra pela boca e se mistura com o seu sangue vira parte de você e tem lágrima que nem o tempo consegue secar. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas a nossa vigília não termina agora. Se você achou que o relato do Wagner foi pesado,
É porque você ainda não viu o que acontece quando essas mulheres não agem sozinhas, mas se reúnem para cobrar o que a Terra exige. Na sua tela agora, está aparecendo o nosso vídeo sobre as bruxas do interior. Mulheres que não pedem licença e que não choram para te amaldiçoar. Elas fazem isso com um sorriso no rosto. Clica aí se você tiver coragem de continuar no escuro comigo. Boa noite, e lembre-se, olhe bem para quem está preparando a sua comida hoje.